Também gostaria de fazer uma oração antes de nós irmos para o nosso sermão. Gostaria de convidar todos vocês agora que me acompanhassem nessa oração. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, para celebrar. Nós estamos aqui hoje para nos alegrar, Senhor. Tu morreu, mas Tu ressuscitou por nós. Que esse seja o motivo de nossa alegria. Que esse seja o motivo da nossa adoração. Que nós saibamos, Pai amado, viver, Senhor Jesus Cristo, demonstrar tal alegria que é a Tua salvação tão grandiosa manifesta a nós, por nós. Senhor, nós te pedimos, Pai amado, que assim como Tu ressuscitou no terceiro dia, que Teu Santo Espírito ressuscite em nossos corações e que nossas vidas ressuscitem, que Tu ressuscite em nós. Com confiança, nós possamos também saber que um dia, no futuro, nós também ressuscitaremos, assim como Tu ressuscitaste. E que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha, meu Redentor. Amém. Amém? Enfim, é domingo de Páscoa, meus irmãos. Eis que estamos em uma longa jornada de preparação e espera por esse grandioso momento. Por causa da celebração de hoje, com alegria nós podemos bradar: Aleluia! Jesus ressuscitou. Além disso, nós como igreja entramos em uma longa jornada de preparação para esse dia de agora. Há mais de 40 dias atrás, um sacerdote de Deus fez imposição de cinzas sobre as nossas testas e repetiu para nós: do pó viestes e ao pó retornarás, relembrando as palavras de Deus para nossos antepassados. Dessa forma, nós entramos no período da Quaresma, um período marcado pela dura realidade de que nós somos fracos, de que nós somos falhos e, acima de tudo, que nós somos pecadores. Eu sei que esse papo de Quaresma não está muito na moda, e o que está na moda nas igrejas hoje é falar sobre sucesso financeiro, sucesso emocional, ou sobre como influenciar pessoas, ou sobre pregações que são manuais de viver bem, baseado em 5 passos do que você pode fazer para ter uma vida mais bem-sucedida, mais bem agradável, ou como influenciar mais as pessoas, né? Mas mensagens sobre nossas falhas, sobre nossos pecados, isso parece que é algo que pouco ouvimos. Mas graças a Deus, isso é algo que na nossa igreja nós temos bastante. Talvez esse seja o assunto que nós mais precisamos ouvir. Graças a Deus que nós temos esse período no nosso calendário em que nós meditamos para a nossa finitude, para a nossa pecaminosidade, para a nossa necessidade de redenção em Jesus Cristo. Com a realidade do pecado estampada em nossas faces, muitos de nós, então, começamos a fazer esforços, jejuns, nos comprometemos a melhorar. E uma boa parte de nós, e eu me incluo nessa parte que eu vou falar agora, não sei se é o seu caso, acabou falhando em seus votos, em suas promessas. Eu fui um desses que, na metade da Quaresma, eu já me vi falhando e fracassei feio. Parece que a carne e o pecado, no meu caso, venceram. Infelizmente, essa parcela de nós não permaneceu fiel, como o nosso Senhor permaneceu fiel quando foi tentado por 40 dias no deserto. Nós não estamos mais parecidos com Jesus, que venceu a tentação, mas talvez mais parecidos com os discípulos que dormiram enquanto Jesus chamava eles para orar no Getsêmani, ou com os discípulos que na Sexta-feira Santa fogem de medo ao verem o seu Senhor sendo levado preso. Ou então, como Pedro, que negou o Senhor 3 vezes na mesma madrugada que disse que seria fiel até o fim. Graças a Deus que Jesus é aquele que restituiu todos os seus discípulos. Até mesmo Pedro, que o negou 3 vezes. Isso significa que por mais que nós tenhamos conseguido ser fiéis nesses votos, ou até mesmo como eu, nós tenhamos falhado, há esperança para mim e para você. Semana passada, nós como igreja vivenciamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele foi exaltado como Rei dos Judeus. Rei dos Judeus também foi o título colocado sobre a cabeça de Jesus quando ele foi coroado, mas com uma coroa de espinhos naquela cruz, no momento em que foi crucificado, no momento em que ele foi morto, na sexta-feira.
Menos de uma semana depois dele ter entrado, aclamado pelo povo como rei, ele morreu zombado como rei. De domingo até hoje, meus irmãos, nós vivemos altos e baixos como igreja. Nós podemos observar as instruções de Jesus, os atos dele, as suas ordenanças do nosso Senhor. Nós podemos focar nos últimos momentos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos experimentar a dor e o luto de ver o nosso Senhor ser crucificado, sendo crucificado por mim e por você. Jesus morreu para nos libertar das garras do pecado e da morte. Jesus morreu para nos libertar da escravidão. De uma forma misteriosa, meus irmãos. Na morte de Jesus, a morte teve a sua morte. Eu sei, é difícil de entender essa frase. Mas a esperança do Evangelho, o motivo de nós estarmos aqui hoje reunidos, é que a morte não teve a palavra final. No domingo de manhã, ao nascer do sol, ao raiar do sol no início do dia, a luz do mundo que por um breve período parou de brilhar, mais uma vez alvoreceu. E agora, mais forte do que nunca, Jesus ressuscitou. E esse é o mistério da fé. O mistério da fé é aquele que os seus discípulos de início não puderam entender muito bem. Nem mesmo Maria, aquela que foi a primeira a encontrar o nosso Senhor ressurreto, pôde compreender muito bem o que estava acontecendo naquele domingo de manhã. Quando ainda estava escuro, de madrugada, quando ainda eram trevas, Maria saiu para o túmulo onde o corpo de Jesus estava guardado. Mas quando ela chegou lá, ela viu que o túmulo que deveria estar fechado e guardando um corpo morto estava aberto e sem nenhum corpo lá dentro. Ela se desesperou e ela disse: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. É o que ela diz, desesperada, para Pedro e o outro discípulo, no momento em que ela voltou correndo para contar a cena estarrecedora. O túmulo estava aberto e não havia um corpo lá dentro. Pedro, o representante dos 12 discípulos, vai até o túmulo e ratifica. Ele também não encontra nada. Após tudo isso, ele volta confuso para seu abrigo, onde eles estavam escondidos, com medo. Porém, o discípulo amado, esse entendeu e creu naquilo que estava acontecendo. De qualquer forma, ambos voltaram para onde estavam, deixando Maria chorando desconsolada perante um túmulo vazio. Logo depois, ela encontra 2 anjos perante o túmulo. Mas isso não diminui nem um pouco o seu luto, nem a sua tristeza. Mas logo depois, o próprio Jesus aparece para ela ali. E de início ela não reconhece o Senhor. Mas quando ele a chama pelo seu nome, ela entendeu que ele havia retornado dos mortos. Assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor, Maria reconheceu Jesus quando ele a chamou pelo seu nome. Ele ressuscitou. A cruz, a morte, os poderes das trevas não puderam deter Jesus. Ele escapou das garras da morte. E dessa forma, Maria voltou para os outros discípulos para lhes contar aquilo que ela testemunhou. Assim, ela se tornou a primeira a ver o nosso Senhor ressuscitado. Se tornou a primeira a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Dessa forma, Maria se tornou a apóstola para os apóstolos. Mas então, meus irmãos, qual o significado da ressurreição de Jesus Cristo? O que a ressurreição significava para um judeu do primeiro século? O que a ressurreição deve significar para nós, hoje, aqui e agora? Uma das expectativas dos judeus era de que um dia Deus iria preparar um banquete para todos os povos, não apenas os povos judeus. Todos os povos iriam participar da mesa do Senhor em Jerusalém. Assim como o texto
em que nós lemos hoje, que diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos prepara para todos os povos, sobre esta montanha, um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos depurados. Ele destruiu sobre esta montanha o véu que envolvia todos os povos e a cortina que se estendia sobre todas as nações. Ele fez desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxuga a lágrima de todos os rostos. Ele removerá de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor disse: nesse dia se dirá: vede, este é o nosso Deus, nele esperávamos, certos de que nos salvariam. Este é o Senhor em quem esperávamos. Exultaremos, alegremo-nos na sua salvação. Isaías, capítulo 25, dos versículos 6 ao 9. Um véu impedia as nações que não eram Israel de conhecerem a Deus, de se aproximarem de Deus. A morte que tem escravizado todas as pessoas, de acordo com essa expectativa de Isaías, a morte seria aniquilada. Como diz o versículo 8 aqui, ele fez desaparecer a morte para sempre. E toda dor, toda lágrima que a morte gera, enfim, terão um fim. Essa era a esperança de Israel, de que um dia Deus iria trazer todas as nações que não eram Israel para perto. De que um dia a morte encontraria a sua morte. E que aquilo que diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, se vocês quiserem abrir para ler comigo, Hebreus 2, 14 e 15, aquela expectativa antiga de Isaías, de acordo com o autor de Hebreus, ela encontra um cumprimento em Jesus Cristo. Hebreus 2, 14 e 15 diz o seguinte: uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, o diabo, libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Olha tudo que está sendo afirmado aqui nesses dois versículos muito densos do autor de Hebreus. Jesus participou da mesma situação que nós, compartilhando da carne e do sangue, que nós temos também. E por meio da sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. E que por meio da morte de Jesus, ele nos libertou da escravidão, do medo, da morte. Que era a mesma situação que Isaías diz no versículo 25. Todos aqueles que vivem com medo da morte não precisam mais temer, pois a morte e o seu dominador não têm mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós não temos mais motivos para temer. Eis a expectativa dos antigos judeus, de que um dia todos aqueles que permanecessem na aliança que Deus fez com Israel, no final da história, seriam ressuscitados. Um dia todos aqueles que morreram iriam ressuscitar e viver no reino de Deus, na vida eterna. Eles, enfim, teriam paz e abundância, e a terra não seria mais maculada pela morte, pelo pecado, pela dor, pelas lágrimas. Novos céus e nova terra seriam inauguradas. E qual seria o sinal de tudo isso? A ressurreição. O mistério é que Jesus antecipou um pouco essa história. A expectativa é de que todas as pessoas ressuscitassem somente no final. Mas no meio da história, Jesus ressuscitou, dando início em Jesus Cristo ao fim de todas as coisas. Aquela expectativa que eles tinham que das coisas que aconteceriam somente no fim, em Jesus,
elas já aconteceram no passado, hoje no nosso passado. Em Jesus, o fim já se iniciou. Jesus já vive hoje a nova criação. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, diz: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado de entre os mortos, ele já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, Jesus. A morte não tem mais domínio sobre ele. Hoje Jesus já experimenta a realidade da nova criação. O fim dos tempos já chegou para Jesus. Hoje Jesus já é nova criação e já possui um corpo ressuscitado. Mas a nova criação não acaba apenas em Jesus Cristo. Olhe bem para a nossa leitura de Romanos 6, que nós lemos hoje, Romanos 6, 13 a 11. Todos aqueles que foram batizados em Jesus foram batizados em sua morte. Existe um grande mistério nesse pequeno e denso trecho do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Todos que foram batizados em Jesus participam de Jesus. Todos aqueles que foram batizados em Cristo participam de Cristo. Ou como a tradução que a Tati leu aqui, estão unidos a Jesus. Para Paulo, o batismo não significa apenas um banho de purificação ou uma ordenança que deve ser obedecida simplesmente porque Jesus mandou que seus discípulos fizessem isso. Ela é tudo isso, mas é muito mais. Para Paulo, o batismo diz respeito a como nós passamos a participar de Jesus. Ou como o texto, na tradução que a Tati trouxe, sobre como nós somos unidos na pessoa de Jesus, unidos a Ele. E se Jesus já passou pela morte, mas ressuscitou, nós também passaremos pela morte para no final ressuscitar. A confiança que nós temos de que um dia, assim como Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar é que nós estamos unidos nele. E nós sabemos disso porque fomos unidos a ele no nosso batismo. O Espírito Santo nos uniu a Cristo Jesus. Dessa forma, o destino de Cristo é o nosso destino, pois nós estamos unidos a Ele. Ou como o apóstolo Paulo vai falar em outro lugar, da união que ele experimenta com a pessoa de Jesus, em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 3, 20. Hoje Jesus experimenta a realidade da nova criação, que foi inaugurada justamente na sua ressurreição. Mas nós também podemos experimentar isso hoje. Pois a sua morte, a sua ressurreição, como nós somos unidos a Ele de uma maneira muito única e especial, nós recebemos essa bênção hoje. Por isso que o autor de Efésios diz que nós estamos assentados à destra de Deus, juntamente com Jesus, que está sentado à destra do Pai. Por isso hoje nós somos justificados, porque Jesus foi justificado. Que Deus olhou para Jesus em sua morte e viu que não existia nenhuma culpa sobre ele. Nós podemos ter certeza que não recairá nenhuma culpa sobre nós também, pois nós estamos unidos a Ele. Porque o túmulo de Cristo está vazio. O túmulo que Maria Madalena encontrou, não tinha ninguém lá dentro. Mas Jesus Cristo apareceu com o corpo,
o mesmo corpo da transfiguração, o corpo ressurreto para ela. Hoje nós podemos confiar no futuro de que nós também teremos esse corpo. O nosso túmulo também no futuro estará vazio. E aquela antiga expectativa de que um dia a morte iria encontrar a sua morte, ela acontece por meio da morte de Jesus. E o banquete prometido para todas as nações, nós hoje, que somos as nações, não somos Israel, podemos tomar parte desse banquete aqui e agora. Nós não precisamos esperar pelo final dos tempos para desfrutarmos da presença de Deus, Cristo, nosso Senhor. Hoje nós podemos nos banquetear com Ele. Hoje, na Páscoa, Ele nos oferece a si mesmo como refeição, da qual nós iremos participar agora. Esse é o mistério da nossa fé. E como hoje é Páscoa, convido a todos juntos que nós possamos bradar: aleluia, aleluia. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos porque tu ressuscitou o teu Filho, nosso Deus, nosso Senhor. A morte não teve poder sobre Cristo. O nosso Deus que se encarnou, se tomou carne como a nossa, a morte não pôde detê-lo. Nós te agradecemos por tua poderosa mão, ó Deus, que para a nossa redenção entregou o teu Filho unigênito à morte de cruz e pela tua gloriosa ressurreição nos libertou do poder do nosso inimigo. Concede que morramos diariamente para o pecado, a fim de que vivamos sempre com Ele na alegria da sua ressurreição. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.